você levante os seus olhos para o monte nessa noite, porque é de lá que virá o teu socorro. O nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Declare assim: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Em uma só voz declare: Ele é santo, tu és santo, ó Senhor. Ele é digno de
hein? Do céu, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, e eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Onde são as noivas apaixonadas do Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo à comunidade Monte Carmelo. Aqui não é apenas uma igreja para você frequentar, mas uma família para você pertencer. Neste momento nós vamos clamar a Deus. Nós vamos buscar a presença. Nós vamos clamar pela vida também do Carlinhos, nosso irmão. Ele está enfermo. Ontem ele estava enfermo. Hoje também quase 40 de febre. Também tem a Ana, que é a irmã da Ju, né, que está internada. E entre outros irmãos também nós vamos estar clamando a Deus neste momento, que nós servimos a um Deus da cura. E ultimamente muitas pessoas têm ficado enfermas, com febre. Lá em casa mesmo, meus meninos, né, Sara 1, vem outro, é 39, 40, né, então está algo anormal assim. E nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa casa diante do altar do Senhor. Porque enquanto nós estamos batalhando, Satanás é tão covarde, ele é tão sujo que ele ataca os nossos. E eu estava comentando isso com a minha esposa. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, ele quer nos impedir de qualquer jeito. Quando nós viemos para a igreja, aí o filho fica ruim, o filho fica enfermo. Mas mesmo assim, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós buscamos a presença do Senhor. E eu quero dizer nessa noite para você, o Deus que você serve é um Deus de cura, é um Deus de libertação. Porque enquanto você está clamando aqui, Deus está entrando com as providências, Deus está invadindo os hospitais, a UTI, Deus está levando a cura, Deus está levando a restauração. Mas para isso nós temos que crer. Não é o pastor que está com o microfone aqui, não é o pastor Fábio que vai estar clamando, não. Peça a Deus, para Deus movimentar a tua fé, para você clamar e Deus fazer o milagre que você precisa. A Bíblia nos diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não está dizendo se ele começar a clamar, pedir, não, se humilhar primeiro, antes de você pedir alguma coisa, feche seus olhos e comece, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu sou um mero humano, sem a tua presença eu não sou nada, mas contigo eu sou mais que vencedor, e eu preciso de ti, por isso me ajuda na minha falta de fé, me ajuda que eu romper em fé. E Deus ele vai te abençoar. E depois você começa a clamar. Depois você começa a estender a mão para a sua casa. Lembra de alguém que está enfermo, que Deus ele vai entrar com a providência na tua vida. Feche seus olhos, comece a clamar. Deus, nessa noite nós clamamos o teu nome. Pois Senhor, nós cremos que o teu nome é de poder, teu nome de unção, incomparável, leão da tribo de Judá, Deus todo poderoso, tu és o Deus que provê, tu és o Deus que faz o impossível, tu és o Deus que derruba o gigante, tu és o Deus que abre o mar, tu és o Deus, Senhor, que dá água, que dá o suprir para nossas vidas. Senhor, nós clamamos a ti, pois sabemos que o céu é o lugar mais alto onde tu estás. Não existe e nunca existirá um Deus como o Senhor. Deus, a todo momento nós estamos sendo bombardeados, nós estamos sendo atacados pelas enfermidades, pelas as pedras do inimigo, Senhor, mas nós estamos na tua presença, nós estamos na tua casa, Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo ao meio aos problemas, nós buscamos o teu nome, nós estamos clamando ao teu nome, o teu nome de poder, papai. Senhor, escuta o nosso clamor nessa noite, Deus, porque o mundo tem dito, não vale a pena, pare, não prossiga, não insista, desista. Mas nós clamamos a um Deus que nos dá o direcionamento, a um Deus que nos dá uma visão, a um Deus que cuida.
Pai, nós temos passado por um momento de enfermidade. Quantas pessoas têm relatado enfermidade, dores, angústia. Tu és o Deus do alívio, Senhor. Manda a cura, manda, Senhor, o alívio, Deus. Clamamos pela vida do nosso amado e querido Senhor, irmão Carlinhos. Deus, ele não está bem desde ontem. Senhor, o teu filho é uma peça fundamental aqui na tua casa. Ele serve ao Senhor com amor. Senhor, cuida dele. E o inimigo tem atacado aqueles que incomoda. O inimigo tem tumultuado, querendo tumultuar a vida daqueles verdadeiros adoradores. Mas nós clamamos neste momento: Senhor, blinda nossas vidas, Senhor, blinda nossos filhos. Senhor Jesus, quando Satanás vem com a covardia de atacar os nossos filhos, atacar a nossa casa, caia por terra em nome de Jesus. Pois Tu és a nossa coluna. Senhor, coloque os Seus anjos na nossa casa. Senhor, quebra todas as potestades do inimigo. Visita neste momento a Ana, Deus, a irmã da Ju que está internada. Senhor, conforte o coração, Senhor, da mãe, Senhor, dos irmãos, Senhor, cuida dela, Senhor, neste momento de angústia, Deus. Há pouco tempo perderam o pai. Senhor, cuida, Senhor, conforte o coração delas. Senhor Jesus, cuida. Senhor, entra, meu Pai, com o seu trabalhar naquele leito do hospital. Senhor, a cada um que se encontra aqui nessa noite, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o íntimo, o Senhor sabe a luta que cada um está passando, o Senhor conhece a necessidade. Deus, entra com a providência, entra com a cura, em nome de Jesus. Nós te clamamos, porque nós confiamos em Ti e sabemos que só o Senhor é Deus. Jesus, que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aleluia! Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia! Ele é vitorioso. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Vamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Cante isso. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Sabe por quê?
está. Teu nome, Deus, infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Como um trovão, como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso, que venha o céu sobre nós. Poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso ele é, que veio ao céu. Grandioso, vai, Joel! Nós te adoramos, Senhor. Vitorioso és na tempestade. Teu nome é. Os reinos em vão, mas teu trono acima, nós confiamos em ti. Ele é imutável, ele é imutável. Nós te adoramos, Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Os nossos domingos são intensos. Começa às 9 da manhã com a Oficina da Fé, nossa escola de artes, onde nós oferecemos 9 cursos gratuitos para abençoar você, sua casa e sua família. É só chegar, participar, se capacitar e crescer na fé. Às 10 da manhã e às 18h30, nós já temos o nosso culto da família. É o nosso encontro da família, onde nós temos louvor com Semper Praise, time de pastores da Semper Church e você, que é o nosso convidado para chegar todo domingo, 10 da manhã e 18h30. As terças são terças especiais, são mais do que especiais. Nessa próxima terça-feira, para fechar o mês de março, nós estaremos recebendo o querido pastor César Cavalcante ministrando a palavra, o Semper Praise na adoração. Se eu fosse você, eu chegava cedo, porque vai ser incrível em nome de Jesus. Toda quarta-feira tem Quarta de Guerra na nossa igreja 2, é isso mesmo. Alô Jardim São Jorge, Hortolândia. Quarta-feira, 8 da noite, estamos esperando você para a Quarta de Guerra, na Rua Paraná, 640, Jardim São Jorge, em Hortolândia. As quintas-feiras são mais do que especiais. Quinta-feira nós temos culto na igreja 3 e culto na igreja 4. Igreja 3, Jardim Santa Esmeralda, igreja 4, Jardim Amanda. 8 da noite, você é o nosso convidado, encontre uma dessas igrejas e venha congregar e adorar a Deus conosco. Sexta-feira, a sexta é o encontro da galera mais top de Hortolândia e região. Eu tô falando dos plugados. Tem plugado aí? Deixa eu ver. Essa galera top se reúne 8 da noite aqui na Semper Church sede. Se você tem um adolescente de 11 a 17 anos, traz pra cá. Vai ser incrível. Um tempo de louvor, de oração, de palavra e muita resenha pra essa galerinha top. Sábado a pegada é aqui. Você não tem que ir pra balada, você não tem que ir pro rolê. Sábado você tem que vir pra cá, porque tem tribo jovem. E nesse sábado vai ser mais do que incrível, vai ser mais do que profético. Estamos esperando você. Chama mais 2, mais 3. Cola tribo jovem 8 da noite aqui na nossa igreja sede. Você já está sabendo que a nossa igreja tem um programa muito especial para as mulheres? É isso mesmo. A pastora Alessandra e o time de pastoras da nossa igreja
criaram um programa lindo que vai ao ar toda terça-feira às 15 horas. Como chama? Supere com Elas. No nosso canal do YouTube. Aproveita lá, já se inscreva no canal e já curta, já compartilha e assista. Programa Supere com Elas, toda terça-feira às 15 horas. Você é nossa convidada para assistir. Todo primeiro domingo nós temos um encontro marcado na mesa do Senhor. É a Santa Ceia do Senhor aqui na Igreja Sede e também em todas as nossas igrejas filhas. Domingo que vem agora, você não pode ficar de fora, chama a sua família, chama todo mundo, venha para a Ceia do Senhor, é o nosso compromisso mensal com a mesa do Senhor. E esse foi o CMC News. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado e ainda vai ser um bom culto, uma boa semana em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Amém? Esse foi o nosso News, tá ficando chique, né, gente? Para a glória de Deus, coisa linda. Obrigada, Marcelo. Só que faltaram alguns recados e eu gostaria que você anotasse aí na sua agenda, porque você não pode ficar de fora, tá bom? Fica ligadinha aí nos recados da igreja, que são de extrema importância para nós. Mas antes de tudo isso, eu quero cumprimentar quem veio nos visitar hoje pela primeira ou segunda vez. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Essa é a sua casa, fique à vontade, tá bom? E você que está ligado conosco aí nas redes sociais, que Deus te abençoe também. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Gente, olha só, eu preciso falar para você, anota aí na sua agenda, dias 5, 6 e 7 de maio, nós teremos aqui uma conferência, coloca o banner aí para mim. A conferência é Cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Pouca gente. Misericórdia. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí, gente? Glória a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Então você não pode ficar de fora. Colocou aí o banner, olha só. Rafael Camargo. Ó, eu comecei ao contrário porque é meu marido, né, gente? Pastor da igreja, então. Rafael Camargo marcando presença. Rafael Grandene e pastor Marco Feliciano estarão aqui nessas terças. Não é terça, não, é sexta, sábado e domingo, tá bom? Marco Feliciano, sexta, sábado e domingo. Marco Feliciano, Rafael Grandene e Rafael Camargo estarão aqui trazendo sobre as nossas vidas esse tema, cheios do Espírito Santo. Será uma conferência e será maravilhoso. Porém, preste atenção, hein, gente? Não tem custo nenhum, só que você só pode entrar se você fizer sua inscrição, tá bom? Serão o limite máximo de 300 pessoas. Então, se você não fizer a inscrição, você não vai poder entrar. Então, você vai ter que entrar no link lá e fazer sua inscrição. E o link estará à disposição a partir de hoje à meia-noite. Nossa, meia-noite não tem problema se você já foi dormir. Amanhã você entra lá no link, faça sua inscrição, convide um amigo. Não perca. Essa conferência, ela é para você. Não fique de fora, tá bom? Então, anota aí na sua agenda, Cheios do Espírito Santo, dia 5, 6 e 7 de maio. Pastor Marco Feliciano, Rafael Grandene e Rafael Camargo estarão aqui para nos abençoar com a palavra de Deus. Lembrando que são vagas limitadas. Faça sua inscrição, ok? Anotado? Depois, o segundo recado que eu preciso te dar é que você que é casado, você que mora junto há não sei quantos anos e não desenrolou ainda, que já é casado, você precisa participar do nosso primeiro encontro de casais, que será num hotel, em Águas de Lindóia. Os casados digam glória a Deus. Gente, coisa boa essa aí para hotel. Café da manhã, almoço, janta, piscina aquecida. É de Deus esse negócio. Então você não pode ficar de fora, tá bom? Você que é casado. A partir do dia 1º de abril, nós estaremos fazendo as inscrições. Será parcelado em 7 vezes. Então dá tempo aí de você pagar com um pouco mais de folga. Se organize já para poder pagar em 7 vezes, ok? E nós estaremos ali naquele lugar que é maravilhoso, num hotel maravilhoso e cheios da presença de Deus, tratando o nosso casamento. Amém? Tem uma frase que ela é assim, ó: não espere seu casamento estar no lixo, tire antes o lixo do seu casamento. Então cuide do seu casamento, porque
vão chegando lixos, coisinhas e coisinhas e coisinhas que vão se acumulando e aí destrói o casamento. Então cuide do seu casamento, cuide do seu relacionamento, não perca, tá bom? Será em novembro, mas as inscrições serão abertas a partir do dia 1º de abril, para que você possa se organizar e parcelar aí esse passeio, esse manto aí de estar com o seu amor, com a sua amada em Águas de Lindóia. Glória a Deus! Estão casados, anota na agenda aí, tá bom? Não perca. E depois em abril nós teremos abril e maio. Prestem atenção, as terças de abril e maio nós vamos começar com a campanha da família. Você tem família? Diga glória a Deus. Sua família é perturbada? Não fala nada, fica quieto. Sua família é uma bênção? Glória a Deus. Mas mesmo assim, se for uma perturbação, é o tempo de vir buscar ao Senhor para que haja paz na sua casa, que haja alegria no seu lar. Então, as terças de abril e de maio, nós teremos aqui uma grande campanha, a campanha da família. E na última terça, nós vamos gravar um clipe, será maravilhoso. Na última terça, gente, as mulheradas aí, ó, vai para o salão, faz o cabelo, vem maquiada, maravilhosa. Os homens passam aquele gel, aquele perfume que não vai sair na gravação, mas tá valendo. E vem pra cá, tá bom? Então na última terça nós vamos gravar um clipe aqui, será maravilhoso. Minha família no altar de Deus. Até mesmo porque o nosso pastor tem uma canção que é da família, e essa canção nós vamos lançar e vai ser uma bênção. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus por tudo isso. E nós somos uma igreja em movimento, uma igreja ativa. Ontem os nossos adolescentes foram para o Hopi Hari. Tem adolescente aí? Alguns só gato pingado, porque a maioria acho que deve estar tomando soro, porque ficaram no sol ontem, sei lá quantas horas para andar num brinquedo que estava lotado, tinha aproximadamente 20 mil pessoas naquele Hopi Hari. E os adolescentes hoje pela manhã, eu encontrei alguns, estavam com uma cara de cansado, gente. É demais, tem que cansar os adolescentes mesmo. E eles fizeram aí um recap. Tá pronto? Se tiver pronto, solta o recap aí. Isso. Glória a Deus, aplauda o Senhor aí, gente. Eu acho demais a cara dos adolescentes, porque o negócio tá legal, tá gostoso, tá tudo assim, ó. Gente, extravasa, molecada. É alegria, Hopi Hari, diversão. Vai pra cima, foi muito gostoso. Deus abençoe toda a liderança, que Deus sustentou eles. Glória a Deus pela vida de todos, que Deus abençoe. Nós falamos, eu e o pastor Rafael, a gente falou que nós iríamos, né, para cuidar dos adolescentes. Inclusive eu falei que a gente ia cantar um louvor descendo a montanha-russa sem desafinar. Mas não foi possível, porque nós estávamos aqui, as mulheres, fazendo comida para os homens que estavam fazendo o contrapiso do Ministério Infantil. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então na saída você passa por ali e dá uma olhadinha que está ficando pronto, gente. Para a glória de Deus, é uma igreja para as crianças. Então nós estamos preocupados com essa geração, tá bom? Nós estamos preocupados com as crianças, com os adolescentes. Então nós vamos fazer o melhor que nós pudermos para isso. E para que tudo isso venha a acontecer, nós precisamos da sua generosidade. E agora eu vou entrar no momento de dízimos e ofertas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí juntamente comigo. Em Lucas, capítulo 1. E antes de falar sobre isso, eu quero aqui dizer a você que de repente está incomodado, que ainda não viu o pastor Rafael. Gente, cadê o pastor? Porque tem gente que está inquieto.
não estou achando o pastor não está na casa, cadê o pastor? Eu preciso te falar uma coisa, se você veio na igreja atrás de um específico pastor, irmão, você está perdido. Olha a minha cara, ó, perdido. Você tem que vir para a casa do Senhor para buscar ao Senhor Jesus, amém? Eu sei que a gente tem afinidade com alguns pastores, eu sei que a gente gosta sempre de, gosto mais da pregação desse, daquele, mas você tem que vir à casa do Senhor para buscar a Jesus, amém? Então o pastor Rafael hoje não está, ele está ministrando a palavra de Deus lá no Rio de Janeiro, ele ministrou hoje pela manhã aqui, e nem deu tempo dele almoçar, já levei ele direto para o aeroporto, foi direto e está ministrando agora lá no Rio e já vai estar de volta amanhã, porque terça-feira nós temos convidado especial, que é o pastor César Cavalcante, né? Você não pode perder. Esse grande homem de Deus é teólogo, aliás, é um dos maiores teólogos da nossa região. Eu adquiri um livro dele da faculdade Bethesda, eu gosto demais dele, das explicações dele, de todo o conteúdo que ele transmite. Então nessa terça ele estará aqui conosco e eu gostaria que nós como igreja viéssemos honrar esse grande homem de Deus, amém? Então pastor Rafael amanhã já está de volta e tudo isso é para a glória do Senhor Jesus. Você encontrou aí Lucas capítulo 1, vamos ler ali no verso 6, vamos meditar a palavra do Senhor. Eu ministrei a respeito desse texto no encontro de casais, mas eu senti no meu coração ali, enquanto estava na sala, um desejo de falar novamente, porque tem muitas pessoas que estão aqui que não estavam no encontro de casais, e eu creio que essa palavra vai abençoar as nossas vidas, amém? Então Lucas capítulo 1, verso 6 diz assim a palavra do Senhor: e eram ambos justos perante a Deus, andando sem repreensão. Se você tiver uma caneta, grife essa parte aí na sua Bíblia, andando sem repreensão. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. O texto está nos falando a respeito de Zacarias e Isabel. E eu vou usar esse texto para podermos ofertar na casa do Senhor, porque Zacarias, neste texto aqui que nós estamos lendo, ele foi ofertar a Deus incenso no templo, ele foi fazer uma entrega ao Senhor no templo, ele parou um tempo da sua vida, ok? No seu particular, e foi ao templo entregar ao Senhor uma oferta. Foi depositar lá no altar do Senhor, no templo, uma oferta. Zacarias parou para entregar ao Senhor a sua oferta. E olha o que aconteceu, leia comigo no verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Enquanto ele foi lá entregar uma oferta, um anjo foi visitá-lo. Um anjo foi de encontro a Zacarias. Você pode dizer amém por isso? E eu já vou declarar que enquanto você traz sua oferta para o altar, o Senhor libera um anjo dos altos céus para derramar sobre a sua vida, para anunciar para você que a sua bênção está liberada. Você crê nisso? Eu estou pregando para uma igreja que crê ou não crê? Se você crê nisso, já dá um glória a Deus aí. Zacarias, olha só, o anjo de Deus disse a ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, darás à luz a um filho, e o chamarás por nome de João. Que coisa linda, gente. Zacarias tinha o desejo de engravidar, Isabel tinha desejo de engravidar, mas a Bíblia fala que ela era avançada em idade. Ou seja, era praticamente impossível ela engravidar, né? E era estéril. Olha só,
na visão do ser humano era impossível ela gerar. Estéril e avançada em idade. Como que engravida? Só um milagre acontecendo. E esse milagre chegou sobre a vida deles no momento de uma entrega. No momento que despertou no coração dele uma pausa para ofertar ao Senhor um sacrifício. Então nessa noite eu quero que você se desperte a isso. De que todas as vezes que você sai do seu lugar para entregar no altar, para entregar na igreja o seu dízimo e a sua oferta, o Senhor libera bênçãos para você. Porque você não sai daqui com as mãos vazias. Você vem com o envelope, coloca aqui na taça e não volta com as mãos vazias. Glória a Deus, você está entendendo o que diz a palavra do Senhor? Você volta com o anúncio de uma bênção sobre a sua vida. A bênção sobre a vida deles foi esse filho. Deus o abençoou com o filho, um filho muito amado. Então que nessa noite você possa ofertar o seu melhor. Se for para dizer para você o que nossa igreja precisa, meu Deus, nós vamos passar aqui um tempo ainda maior, né, do que até mesmo uma pregação. Mas esse não é o intuito. O intuito é só fazer você entender que nós só avançamos, nós só conseguimos progredir, prosperar através da entrega do seu dízimo e da sua oferta. O departamento infantil, como eu havia falado, está sendo ali, está fazendo contrapiso, está fazendo o altar. Passa lá na hora que você estiver indo embora. Olha que bênção que vai ser aquele lugar para as crianças. Tem dias, irmãos, que tem 40 crianças naquela salinha apertada ali. É praticamente impossível. Então nós estamos com esse projeto, com esse desejo no coração de ampliar para que os nossos filhos possam ouvir a palavra de Deus da forma que eles compreendam, e nós estamos lutando para que isso aconteça. Isso só pode acontecer com a minha oferta, com a sua oferta, com a nossa generosidade. Você que está aí sentado, de repente pode deixar aqui o vídeo passando. Você vai ver que nós temos as igrejas, né? Então nós temos os aluguéis das igrejas para a gente poder ajudar. Nós temos aqui o dia 10 para poder pagar aqui o valor de 6 mil dessa área que a gente parcelou e nós estamos pagando. Nós temos o valor de 6 mil do prédio do Santa Esmeralda, que nós estamos também pagando. E eu vou te dar uma grande notícia. Lá no Santa Esmeralda, hoje é o último domingo no prédio alugado. Você pode dizer glória a Deus? O último domingo no prédio alugado, para a glória de Deus. Então nós estamos correndo muito, nós estamos verdadeiramente precisando da sua generosidade para que nós possamos ajeitar tudo ali no prédio novo, no Santa Esmeralda, e com muito orgulho, para a glória de Deus. O prédio é próprio, é nosso, e eu gostaria muito que você fosse generoso nessa noite e concordasse com tudo isso que está acontecendo, esse movimento espiritual, porque é isso que acontece, um movimento espiritual. Vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo alcançadas nesses bairros também. Então eu conto com a sua oferta. Nós temos aqui o Pix, coloca aí o Pix, coloca aí, tem no envelope também agora o QR Code. Você que também quer fazer através do QR Code, você pode usar aqui, tá bom? Ou você que precisa da maquininha, a Natália está ali com a máquina na mão. Levanta sua mão assim bem alta, ela vai chegar até você. E você que trouxe em espécie, coloca aí no seu envelope e traga aqui à frente, enquanto os nossos irmãos vão fazer um instrumental, que você possa entregar o seu melhor, o seu sacrifício. E assim como diz essa palavra que nós meditamos nela hoje, você não sairá com as mãos vazias. O Senhor abençoará a sua vida de forma extraordinária. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode trazer a sua oferta.
pode se colocar de pé? Tem gente ofertando ainda, nós vamos esperar você. Glória a Deus. Não há nada mais bonito do que a igreja cantar, né? Cante mais alto para o Senhor, nós vamos orar, né? Cante mais alto. Cante Ele é o Senhor. Refrão, vai. Vai, igreja. Coisa linda. Ninguém canta mais bonito que a igreja, aleluia. Estenda suas mãos para cá, Senhor. Nós abençoamos, ó Pai, a cada dízimo, a cada oferta, ó Deus, lançada aqui, Senhor, no teu altar. Pai, assim como a tua palavra, Senhor, nos revelou nessa noite que nós não saímos de mãos vazias quando nós lançamos no altar uma oferta. Que assim seja na vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus eu abençoo a cada dizimista, a cada ofertante, Senhor, desta casa. Pai, aqueles que estão, Senhor, ligados nas redes sociais, que fazem também as suas ofertas, que as suas bênçãos venham alcançá-los aonde eles estiverem, ó Pai. Em nome de Jesus, prospera, Senhor. Faz crescer, frutificar e ganhar espaço. Essa é a minha oração no nome santo de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, não tem banda melhor do que essa da CMC. Vocês são demais, viu, gente? Parabéns. Glória a Deus. E eu tenho o prazer nessa noite de... eu vou convidá-lo, mas eu vou convidá-lo de uma forma diferente, ok? Tá pronto aí? O reverendo pastor Alcir Camargo, mas solta o vídeo. Gente, pastor Alcir, vice-presidente da nossa igreja, que alegria recebê-lo aqui. Seu Alcir, mas eu vi ali 45 anos, acho que houve um equívoco, é de ministério? Infelizmente é só de ministério. Ah, tá bom, então Deus abençoe, coisa linda, seja muito bem-vindo, a casa é do Senhor. Aplauda ao Senhor mais uma vez pela vida dele. Desse jeito, como eu fui anunciado aqui, eu vou sair daqui me achando. O pessoal vai olhar para mim e vai dizer, olha, ele está se achando. Mas eu entendo que foi só uma gentileza, foi só uma maneira de honrar a quem vem em nome do Senhor. A Bíblia diz assim, bendito o que vem em nome do Senhor. E nós estamos aqui em nome do Senhor. Então eu entendo que a minha pessoa pouco importa. O importante mesmo é o Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Ele?
Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Quando o pastor Rafael me falou sobre estar aqui pregando para vocês hoje à noite, eu fiquei muito preocupado. E fiquei pensando, puxa vida, vou falar o que sobre o que? E eu preciso que o Senhor me dê uma inspiração. E eu busquei essa inspiração. E nós vamos meditar um pouquinho sobre o que diz Mateus, no capítulo 13. O pessoal pode colocar na tela aqui, por favor? 13:44. Essa luz aqui atrapalha um pouco eu, hein? Sinceramente. Tem como apagar essa luz aqui? Só essa aqui? Eu já tenho um olho só, esse aqui não enxergo nada. E o reflexo da luz aqui, então... Amém? Vamos lá. O assunto que Deus me tocou no coração para falar é sobre o reino dos céus. Teria coisa mais importante e interessante para a gente conversar aqui hoje? Mais importante do que esse tema, do que o reino dos céus? Eu creio que não. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto ou escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Havia no passado, lá na Palestina, um costume de se esconder no quintal da casa, no terreno da casa, as coisas e os objetos de valor. Porque não havia muita segurança naquela época, as casas eram bem simples. Então as pessoas, de medo de serem roubadas, pegavam os seus utensílios de valor, ouro, prata e outras coisas mais que tinha grande valor, e escondia no quintal e não contava para ninguém onde estava escondido o tesouro. E a Bíblia diz que um certo homem, autorizado pelo proprietário de um campo, começou a fazer uma escavação, quem sabe até preparando a terra para cultivar, para plantar alguma coisa. E de repente, sem que ele estivesse procurando, ele se depara com um grande tesouro escondido. Essa história Jesus contou para nos dar uma noção do que seria o reino dos céus. Ele usa a figura de um tesouro, que é na linguagem humana, para que as pessoas pudessem entender. Ele usa uma coisa assim de grande valor. Um tesouro é uma coisa de valor incalculável. As pessoas que possuem tesouros, riquezas enormes, têm que tomar cuidado, procura proteger aquele tesouro para que não seja roubado. E a Bíblia diz que um trabalhador do campo, simplesmente, por acaso, se depara com um grande tesouro que estava escondido no terreno. Tal foi a sua alegria, porque ele entendeu que aquilo era uma preciosidade. E então, ele descobriu que aquele campo estava à venda. Ele pega o tesouro, esconde num outro lugar, faz ali uma marca para ele mesmo saber depois onde estava, e vai reunir capital, dinheiro. Vende tudo o que ele tinha, acho que vendeu até a roupa do corpo, e apurou uma certa importância e foi até o dono daquela área
e comprou aquele campo, porque ele sabia que ali estava um grande tesouro. O Senhor Jesus usa a figura do tesouro para dar a entender, ainda que de longe, a preciosidade muitas e muitas vezes maior que é o reino dos céus. O tesouro escondido, que tem muito valor, é só uma pequena amostra que Jesus quis dar do tesouro maior que é o reino dos céus ou o reino de Deus. Quando uma pessoa se depara com um grande tesouro, ela fica feliz, como a história conta. Mas quando nós nos deparamos com o tesouro maior, que é o reino dos céus, a nossa alegria deve ser muito mais do que se a gente tivesse ganhado o prêmio da Mega Sena sozinho. Porque nada se compara ao que está por vir quando a gente fala sobre o reino de Deus. A nossa existência nesse mundo, ela é passageira e o nosso tempo aqui é limitado, e isto não é surpresa para ninguém. Então um dia tudo fica por aqui, um dia tudo termina, mas para aquele que conseguiu se deparar com o tesouro maior, que é o reino dos céus, a história é outra. E nós vamos ver aqui, ao longo da nossa mensagem, alguns temas importantes. Aquele homem que estava cavando o campo, por acaso, ele encontrou-se com um grande tesouro. Mas vamos ver o que a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Se alguém puder, pode colocar na tela. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Do verso 1 até o verso 8, hein? Vamos na sequência. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém. Então aqui nós estamos vendo em Atos dos Apóstolos a passagem que nos mostra os dois sentidos do tesouro: o humano, o material, e o divino, o espiritual. Quando Pedro e João olham para o paralítico, aleijado, e diz: escuta aqui uma coisa, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Ali ele estava se referindo aos bens da terra. O ouro e a prata significa o poder aquisitivo que alguém possa ter. E esse poder aquisitivo é algo muito interessante, porque nós dependemos desse poder aquisitivo para ter uma sobrevivência, no mínimo, razoável. Então tudo nesse mundo materialista em que vivemos
gira em torno do poder aquisitivo, em torno do dinheiro, em torno do ouro, em torno da prata. Nós precisamos do dinheiro, não podemos viver sem ele. Diante das nossas necessidades, é preciso que tenha o ouro e a prata. Nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos adquirir aquilo que nos é necessário para sobreviver no dia a dia de uma maneira digna, e então nós precisamos do ouro e da prata. E é muito natural que a gente tenha uma certa preocupação em adquirir bens materiais. Mas a Bíblia conta que para determinadas circunstâncias o ouro e a prata não vale de nada. O homem sentado à beira da porta do Templo Formosa nasceu aleijado, desde o ventre da sua mãe. Se Pedro e se João tivesse dado a eles uma porção de ouro e de prata ali, certamente ia minimamente garantir o sustento daquele pobre e miserável homem por um tempo ou até pelo resto da sua vida. Mas ele voltaria para sua casa e ele permaneceria aleijado, coxo, paralítico, e ele continuaria dependendo das pessoas para o levar e para o trazer, e ele seria incompleto e ele seria infeliz. Mas a Bíblia diz que Pedro disse: olha aqui, meu amigo, eu não tenho nem o ouro e eu não tenho nem a prata, mas eu tenho algo muito melhor, e isso que é muito melhor e que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele momento em que foi dita estas palavras, o poder de Deus que estava dentro deles foi transferido para aquele pobre miserável aleijado, e a Bíblia diz que ele deu um pulo, se colocou de pé e entrou dentro do templo, saltando e gritando e cantando e glorificando a Deus, e todos reconheceram que se tratava de um ex-paralítico. O reino de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. João Batista, quando pregava no deserto, ele dizia: é chegado o reino de Deus. E ele estava se referindo a Jesus Cristo. O próprio Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, se der para colocar aí, pode ser melhor ainda para a gente poder acompanhar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está falando sobre Jesus que desceu dos céus e se fez carne e habitou entre nós, e segundo os discípulos da época, vimos a sua glória. Fisicamente, eles viram o Senhor Jesus, o reino dos céus. Nós temos duas formas de nos envolver com o reino de Deus. A primeira é no tempo presente. A Bíblia fala que esse paralítico lá da porta do templo não foi atrás do reino de Deus. Ele nem sabia talvez o que seria o reino de Deus. Ele foi atrás do ouro e da prata. Ele foi atrás de uma esmola. Mas de repente ele se deparou com o reino de Deus, e ele nunca mais precisou ser carregado e ser colocado daqui para lá e de lá para cá, porque o milagre da cura aconteceu e ele passou a ser uma pessoa normal. Quando se depara com o reino de Deus, os milagres acontecem. Nesta noite o reino de Deus está presente. Há uma atmosfera poderosa aqui entre nós.
O reino de Deus, o Senhor Jesus está aqui. E até o final desse culto, tal como na porta chamada Formosa, os milagres vão acontecer em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar com você no fim desse culto, porque quando se depara com o reino de Deus, se pode esperar coisas maravilhosas. A Bíblia fala que nós devemos clamar a Deus e devemos esperar coisas grandes e firmes que nós ainda não vimos. Eu não sei o que é que você vai precisar nesta noite, mas eu quero que você se prepare para receber tudo aquilo que o seu coração deseja e que só você e Deus conhece. O reino de Deus está entre nós. E a palavra de Deus diz que involuntariamente nós podemos nos envolver com o reino de Deus. Isso acontece, obrigado. Isso acontece quando nós vamos até a igreja, como hoje, por exemplo. Nós estamos aqui e estamos nos envolvendo com o Evangelho, com a pregação da palavra, e isto é se envolver com o reino de Deus, através da leitura da palavra de Deus que nós fazemos. Portanto, em todos os nossos exercícios espirituais, em todas as nossas buscas espirituais, nós estamos nos envolvendo com o reino de Deus. E existem histórias na Bíblia que a gente fica emocionado, de pessoas que se envolveram com o reino de Deus e tiveram experiências maravilhosas. Certa vez a Bíblia fala que do nada, despretensiosamente, uma mulher samaritana foi ao poço de Jacó buscar água. O que aquela mulher queria? Queria buscar água. Ela saiu pensando que ia buscar água mineral, né, daquelas gostosas que vem direto da fonte. Mas só que quando ela chegou lá, ela se encontrou com o reino de Deus. Ela se encontrou com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o impacto foi tão grande que ela voltou como a primeira missionária de que a Bíblia dá notícia. A mulher samaritana se encontrou com o reino de Deus, mas ela tinha saído apenas com a intenção de buscar água. Hoje, quem sabe você veio aqui apenas na intenção de passar algum tempo aqui na igreja. Hoje, quem sabe você veio aqui porque alguém convidou, falou para você, ou então porque você já passou aí na pista e viu um monte de carro aí na frente. Quem sabe você veio aqui dizendo: vou ver o que acontece aí dentro. Pois bem, você hoje pode se deparar com o reino de Deus que está presente, e você vai sair daqui outra pessoa, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novidade. E a novidade de que Deus fala na Bíblia não é coisa assim simples, não. As novidades de Deus para nós são gigantescas. Vale a pena você se mergulhar no reino de Deus, se envolver com o reino de Deus o máximo que você puder neste mundo, para que você, enquanto viver aqui, experimente das maravilhas dos céus. Enquanto você viver aqui, você pode experimentar das maravilhas dos céus. Isso é um primeiro momento, o tempo presente, em que nós podemos nos envolver com o reino de Deus e podemos ser envolvidos também com o reino de Deus. A Bíblia fala de uma história lá dos discípulos que desciam para Emaús e de repente eles encontraram com uma pessoa que andou com eles um tempo, e eles, tristes por causa do que havia acontecido, comentavam sobre o fato. Convidaram aquele viajante para que entrasse em suas casas e comessem com eles. E a Bíblia diz que no momento do partir do pão, eles tiveram os olhos abertos e perceberam que ali eles estavam diante do reino de Deus, diante do reino dos céus, diante do Senhor Jesus. E o comentário que eles fizeram depois foi o seguinte:
puxa vida, você não percebia, um falando para o outro, como ardia o nosso coração enquanto ele falava? Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, que é o reino dos céus, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você passa a ter um poder tão grande na sua vida, você passa a ter uma visão diferente das coisas, você passa a entender as coisas com uma visão superior. A Bíblia diz que você passa a ter a mente de Cristo. E sabe o que é olhar as coisas com a mente de Cristo? É olhar da maneira mais absolutamente correta possível e enxergar todas as coisas e não ser iludido por nada. Você vai passar a ver as suas coisas daqui para frente com a mente de Cristo. Você vai estar experimentando, ainda aqui na terra, as delícias do reino dos céus. Essa é a proposta do Evangelho para nós. Essa é a proposta da palavra de Deus para nós. É assim que a Monte Carmelo crê e acredita, porque é assim que será, é assim que vai ser. Cada vez que você se mergulhar no reino de Deus, você terá uma experiência nova para contar. Você terá uma experiência maravilhosa para dizer. E você vai dizer como certa vez o Pedro falou para Jesus. Ele, depois de ter se envolvido com o reino de Deus, depois de ter conhecido o Senhor Jesus, depois de ter mergulhado nas águas do Espírito, depois de ter convivido com o Senhor Jesus Cristo, que é o reino de Deus vindo a nós, o Senhor Jesus fez um comentário e alguns discípulos não entenderam e recuaram, deram um passo para trás. Jesus então olhou para os demais que sobraram ali na frente dele e fez a seguinte pergunta: vocês também não querem ir embora? Pedro então se antecipa e olha para Jesus e diz: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então ele não tinha nenhuma dúvida de que não haveria outro caminho melhor para ser seguido. Meus parabéns para você que já se entregou ao Senhor Jesus. Meus parabéns para você que já se deparou com o reino dos céus. Meus parabéns para você que já teve o entendimento de que este é o melhor caminho e que não há outro rumo para ser seguido melhor do que esse, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não quer andar por atalhos, Jesus Cristo é o caminho. Se você não quer ser envolvido com mentiras, Jesus Cristo é a verdade. E se você não quer ser tragado pela morte espiritual, Jesus Cristo é a vida eterna. Essa noite vai ser diferente na sua vida, eu tenho certeza disso. Nós vamos orar aqui daqui a pouco. Eu vou pedir para a pastora Alessandra e os pastores da igreja nos ajudar aqui em oração, e você vai sair do seu lugar e vai receber aqui aquelas bênçãos especiais que Deus guardou hoje aqui para entregar na Monte Carmelo. Você vai levar para a sua vida uma situação muito melhor do que a que você entrou até hoje. Não tenha medo do que você vai ter que enfrentar a semana que vem. Não tenha medo se você tem que enfrentar algum tipo de situação. Não tenha medo se você vai ter que se apresentar diante de alguma autoridade. Não tenha medo de nada. Existe uma frase de um hino no cantor cristão ou da harpa cristã, não me recordo, que diz o seguinte: não importa para onde eu tenha que ir, se Cristo comigo vai, então eu irei. Você vai se revestir
desse poder que há no nome do Senhor Jesus. E as coisas que você tiver que enfrentar, enfrenta com a certeza de que a vitória já é sua, em nome de Jesus. Então o reino de Deus vem a nós. Lá no Evangelho, em Mateus capítulo 6, no versículo 6 está escrito: venha a nós o teu reino. Então num primeiro momento o reino de Deus vem a nós e nós nos envolvemos com o reino de Deus. Amém? Mas Filipenses também fala, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é um primeiro momento presente, onde o reino de Deus vem a nós e nós nos envolvemos com o reino de Deus através da palavra de Deus, do Evangelho, através da oração, através da fé. Agora, num segundo momento é a fase futura, que também está prometido para a igreja e também está prometido para Monte Carmelo. Mateus capítulo 25, verso 34, por gentileza. Aqui nós já estamos falando, não de nos envolvermos com o reino de Deus, porque isso já aconteceu, mas agora de sermos inseridos no reino de Deus. Amém? A promessa é essa. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É uma promessa de Jesus para aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se você aceitou Jesus, se você é de Deus, se você pratica o Evangelho na sua vida, se você procura se envolver cada vez mais com as coisas espirituais, então é para você essa palavra aqui de Mateus 25, 34. Vai chegar o dia que o Filho de Deus virá na sua glória, diz a Bíblia, e as nações se prostrarão aos seus pés. Isso em tempo futuro. E então ele vai separar à sua esquerda os cabritos e os bodes, e à sua direita ele vai colocar as ovelhas. E a Bíblia diz que então ele dirá aos que estiverem à sua direita: você vai estar à direita de Jesus nesse dia? Eu faço votos que sim. Eu faço votos que sim, que você guarde a palavra de Deus no seu coração, que você sirva a Deus com toda a sinceridade da sua alma, que você não se apegue às coisas desse mundo demasiadamente, para que você possa estar do lado direito do Senhor, para ouvir dele mesmo: vinde, bendito de meu Pai, e entre no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Vamos conservar a nossa fé em Jesus Cristo. Vamos passar por cima das dificuldades que tivermos que passar, mas que nada seja grande demais para nos desanimar e para nos tirar da presença de Deus. Porque se você desanimar e sair da presença de Deus, você não será convidado a entrar no reino futuro do reino de Deus, do reino dos céus. A Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte, não é até daqui 10 minutos, mas aquele que for fiel aos princípios do Evangelho e à palavra do Evangelho e às coisas de Deus, aquele que permanecer fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Essa é a palavra que Deus pediu para eu falar aqui com vocês hoje. E eu creio que isso será muito interessante e vale a pena você levar a sério. O reino de Deus, no futuro, será dado àqueles que estiverem feito a sua parte, e aqueles que estiverem permanecidos fiéis, e aqueles que estiverem com a sua vida e com o seu coração limpos diante de Deus. E eu quero terminar dizendo uma coisa muito interessante aqui, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 17.
Preste atenção nessa palavra, porque essa aí é a que vai coroar a nossa pregação aqui hoje. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Tem muita gente que não tem esperança, o que não é o nosso caso, amém? Tem muita gente que está agora à beira do suicídio, que está fazendo loucuras, porque não tem a mesma esperança que nós. Continuemos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Continua. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Fiel é a palavra, meu irmão, minha irmã. Você deve pôr isso na sua cabeça, porque muita gente que já passou por esse mundo não está mais aqui. Eu não tenho mais aqui, por exemplo, o meu pai, nem a minha mãe. Perdi meu irmão há pouco tempo pela Covid, perdi meu cunhado recentemente. Você também deve ter alguém que já partiu dessa terra. Então, nós todos também vamos um dia. E se a gente não tiver esse capricho de recusar as propostas do mundo, recusar as oferendas que o diabo faz, se a gente não tiver esse bom senso de dizer, puxa vida, a minha vida não passa de 80, no máximo 90, eu estou esperando 105 mais ou menos para mim, mas até lá já acabou, depois dos 105 vai ser impossível. Um dia eu vou desencarnar, como dizem os espíritos, né? Um dia eu vou desencarnar, um dia eu vou deixar esse corpo, e eu quero que nesse dia eu esteja enquadrado dentro daquilo que Paulo falou aos Tessalonicenses no capítulo 4, que nós vamos ser ressuscitados e nos uniremos para os que estão dormindo agora, que serão ressuscitados primeiro do que nós, ou melhor dizendo, nós seremos os que estivermos vivos, seremos unidos aos que vão ressuscitar, e aí sim, juntos, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Isso é a vida eterna que Jesus comprou para mim e para você quando esteve na cruz do Calvário. Basta você acreditar e você um dia vai viver eternamente. Enquanto isso não chega, busque em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e aquilo que você tem necessidade, aquilo que você está precisando para hoje, para ontem, aquilo que você precisa resolver, essas coisas materiais, passageiras, mas necessárias e importantes, a cada dia vos serão acrescentadas, e você não terá falta nem de coisa grande e nem de coisa pequena. Amém? Fique tranquilo, porque você vai ter recurso para pagar as suas contas e não vai passar vergonha enquanto espera pela volta do Senhor Jesus. Eu vou pedir para a pastora Alessandra assumir aqui agora. E aqueles que querem um dia ir morar no céu e querem aproveitar essa atmosfera de cura e de milagres que vai acontecer aqui ainda hoje, saia do seu lugar e venha aqui para frente.
Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Os pastores que estão na igreja, venham nos ajudar. Pastor Fábio, tem mais algum pastor aí? Por favor, vamos ajudar nesse período de oração. Os obreiros que estiverem presentes, vamos orar pelo povo. Vamos impor as nossas mãos sobre o povo. E a Bíblia diz que quando nós colocarmos as mãos sobre eles, os que estiverem doentes serão curados em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que sobre o problema que o diabo quer colocar sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua, sobre os problemas que nós tivermos e que estiverem sendo colocados por Satanás, a Bíblia diz o que? Tiago falou assim: resista o diabo, resista, ofereça resistência, porque ele fugirá de vós. Então não tenha medo, você está guardado, abrigado, protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos ouvir uma canção e a pastora assume aqui um período de oração junto com os pastores, por gentileza. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida. Emmanuel,
Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia! Coloque a mão no seu coração aí, feche os seus olhos e vá dizendo: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Vai clamando isso neste momento, vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu desejo, eu quero, ó Pai, viver as Suas promessas, as Suas vontades aqui, Senhor, na terra, ó Deus. Mas, Senhor, vivendo rumo ao alvo que é Cristo Jesus, para que, Senhor, eu possa prosseguir, Senhor, nestes caminhos, os Teus caminhos, para que eu possa alcançar o reino dos céus. Ó Pai, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, sobre a minha vida, vem, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família. Vá dizendo ao Senhor, vá desejando isso sobre a sua vida, vai desejando e vai declarando isso, vá profetizando isso, no nome de Jesus. Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, manifesta o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, ó Deus, em nome de Jesus. Enche-me, 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 Deus, enche-me até transbordar, enche-me, Senhor, com a presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, pastor Alcir, que Deus te abençoe ainda mais, em nome de Jesus. Reverendo Alcir Camargo, Deus abençoe. Eu quero agradecer você que veio aqui hoje, Deus te abençoe muito. Só quero te lembrar que terça-feira nós teremos aqui a presença do pastor César Cavalcante, e no domingo é Santa Ceia, viu, gente? Então domingo não fique de fora, temos 2 grandes domingos, 2 grandes cultos aí no domingo de ceia, às 10 da manhã e às 18h30, então você que é crente e que está buscando ao reino, não pode deixar de ceiar, tá bom? Então venha para cá, Santa Ceia do Senhor no domingo, glória a Deus. E eu quero te convidar também, o domingo de Páscoa, nós vamos fazer aqui uma cantata de Páscoa maravilhosa. Então venha para cá, traga sua família, vai ser incrível para a glória de Deus. Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Que bênção, glória a Deus. Vamos orar então para encerrar. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, tenha um excelente restinho aí de final de semana, já acabando, né? Mas que a sua semana seja abençoadíssima em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por tudo que nós ouvimos aqui, Senhor, pelo culto que nós prestamos ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua presença manifesta no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque a tua presença foi manifesta através dos louvores, da oração, da palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu agir no nosso meio. Nós te glorificamos e te exaltamos no nome santo de Jesus. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus esteja sobre nós todos os dias da nossa vida, que a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você, em o nome de Jesus. Que Deus te acompanhe, te abençoe e que você seja lá fora aquilo que você busca aqui hoje, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. E você que está ligado aí conosco nas redes sociais, que Deus te abençoe. Fique ligadinho aí nas informações, tá bom? E esteja ligado aí conosco. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Deus te abençoe.